Obrigado, doutor. A segunda sentença, a da conta de liquidação, não tem efeito suspensivo. A parte pode extrair uma carta de sentença e começar a executar provisoriamente o julgado, a não ser que eu apele da conta. Sim, a da apelação. Agora, tem uma coisa, não tem efeito suspensivo, mas tem um detalhe, a parte tem que apresentar caução para poder levantar, e às vezes o dinheiro é muito alto. Eu estou exatamente com esse caso, é um valor muito alto que nós apelamos da conta, e a parte contrária não tem uma pequena fortuna para apresentar de caução, então não iniciou execução provisória. Artigo 588 do Código de Processo Civil. Não tem efeito suspensivo, mas para poder executar, eu tenho que apresentar uma caução. Obrigado, doutor. Aqui? Sumiu o som? E agora? Agora tá bom? É o jeitinho brasileiro, né? Tá certo. O senhor poderia falar alguma coisa sobre hipóteses em que se poderia realizar nova avaliação no processo expropriatório? Bom, uma delas eu já falei. Quando há uma discrepância muito grande entre os três laudos, quando um apresenta um laudo de 5, outro de 20, outro de 50, não dá para o juiz formar o seu livre convencimento. A discrepância é muito grande, de 5 para 20, de 20 para 50, a discrepância é muito grande. Então, essa hipótese eu já tinha falado, eu repito agora. Incidência de juros moratórios sobre juros compensatórios, súmula 121 do STJ. O STJ nada mais fez do que repetir a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Imemorável voto, se vocês me permitirem, o voto que criou isso, o leading case do Supremo, de 1980, relator ministro Soares Munhoz, é o recurso extraordinário 90.656, de 1º de julho de 80. Foi o primeiro acordo do Supremo que determinou a acumulação dos juros compensatórios com moratórios. Os juros compensatórios de 12% são devidos pela utilização antecipada do imóvel e se contam da emissão provisória na posse até o efetivo pagamento da indenização. Os juros moratórios, a taxa de 6%, fluem do trânsito em julgado da sentença final e são devidos pelo atraso do pagamento de indenização. Por isso que chama moratório, retardamento. Presentes que sejam essas duas situações, os respectivos juros incidem cumulativo. Aqui deve ter um erro do acordo, por isso que eu coloquei SIC. Devia ser cumulativamente, mas eu transcrevi. Mas como é que é isso, cumulativo? Quer dizer que incide... 12% de compensatórios e mais 6% de moratórios. São 18% ao ano. Mas sobre a indenização. Só sobre a indenização, quer dizer que não tem os moratórios sobre os compensatórios? Não, aí não. Cumulam 18%, 12 mais 6. Ou seriam 18%. Incidência de imposto de renda sobre os juros. Aqui, a questão, eu não sou versado em imposto de renda, mas a gente acaba tendo que aprender por força do ofício. O grande problema é o seguinte: incide ou não imposto de renda sobre indenização e desapropriação? A jurisprudência diz hoje que não incide pelo seguinte, sobre o principal, porque eu não queria, não foi uma venda normal, eu fui forçado a sair de novo. Como é que eu ainda vou pagar imposto? Como é que eu posso pagar lucro imobiliário sobre uma coisa que o poder público me impôs? É o ato do príncipe. Então não há imposto de renda, não há lucro imobiliário, pode, por maior que seja a indenização, sobre a questão da indenização. Agora, nessa questão de juros, tem alguma jurisprudência que tem discutido essa questão. Eu não trouxe aqui os acordos, mas quem se interessar é fácil. Aqui na própria Associação dos Advogados, aqui na biblioteca, nós temos aí um fichário sobre essa questão de imposto de renda e sobre essa questão de juros compensatórios e moratórios. Se não encontrar aqui, no Tribunal de Justiça de São Paulo, lá no fórum, no antigo Fórum Criminal, vocês vão encontrar a jurisprudência recente, inclusive do STJ, sobre essa questão de imposto de renda sobre juros na desapropriação, tanto juros moratórios como compensatórios. O poder expropriante obtém, deixa eu colocar aqui, senão eu começo a repetir, né? O poder expropriante obtém do delegado regional do SPU, Secretaria de Patrimônio da União, não, é Serviço Patrimonial, através de ofício administrativo, informação que a área objeto da ação desapropriatória constitui-se em terreno de marinha. Como proceder nessa hipótese? O expropriante, considerando que o expropriado juntou aos autos judiciais o título aquisitivo registrado no cartório imobiliário,
considerando que os proprietários juntou aos autos judiciais, justiça cristina, no cartório. Aqui nós temos duas questões. E aí eu vou ter que sair um pouco da desapropriação. Nós temos que falar um pouco sobre enfiteuse. O que é enfiteuse? Dá-se enfiteuse, aforamento e emprasamento, quando alguém tem o domínio direto e passa para outro domínio útil. Isso acontecia no passado. A colônia portuguesa, no século XVIII, dava terrenos para a família Álvares Penteado, por exemplo, Alphaville, lá hoje do Altacaoca, imóveis foreiros, pertenciam à coroa portuguesa. Com a proclamação da República, passou da coroa para a União. Para se situarem melhor a hipótese, na cidade de São Paulo, na rua de São Bento, tem vários prédios enfitêuticos do século XVIII e XIX que pertencem ao mosteiro de São Bento, que ainda os beneditinos detêm o domínio útil, o domínio direto, era da antiga coroa portuguesa, que depois passou à União. Cada vez que há transferência desse domínio útil, paga-se um laudêmio de transferência. Outro exemplo característico no Brasil é a cidade de Petrópolis, onde a família Orleans de Bragança recebe um laudêmio, um foro anual de várias propriedades no centro histórico de Petrópolis, bens enfitêuticos, onde tem o domínio direto e o domínio útil. As famílias que têm o domínio útil têm que pagar diretamente um foro anual pequeno, mas como o número de imóveis é muito grande, então dá um volume razoável para a família Orleans de Bragança. E cada vez que há transferência desse domínio útil, paga-se o laudêmio. Mas não confundir, eu estou falando tudo isso para entender, para as pessoas entenderem o que é o laudêmio de terreno de marinha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, apartamento em Santos de frente para o mar. Se tiver X metros da praia, eu tenho que pagar o laudêmio se eu tiver 15 metros de frente para o mar, num apartamento de frente para o mar, na Avenida Atlântica, na Vicente Carvalho, na Marechal Deodoro. Só pagam o laudêmio os imóveis que têm vista para o mar. X metros eu pago um laudêmio de X cruzeiros, que não tem nada a ver com o imposto territorial. Então, na realidade, não tem que confundir. Se eu tenho o título de domínio útil, na verdade eu não tenho o domínio pleno, mas eu transfiro, eu cedo, eu posso. Existe direito hereditário sobre enfiteuses. É que não existe mais enfiteuses no Brasil hoje, mas tem que ser respeitadas as anteriores a 1916. É por isso que o Código Civil prevê. Porque eu não posso acabar com as propriedades que existiam há 200, 300 anos. Então, hoje não existe, mas o domínio direto e domínio. Tanto que se vocês forem ao registro imobiliário, lá no Alphaville, vocês vão verificar nas escrituras, está lá, transferência do domínio útil. Domínio útil. Tem algum risco? Não, porque é perfeitamente registrado, O único inconveniente é que cada vez que transfere, tem que pagar um laudêmio para a União, Serviço Patrimônio da União, e antigamente pagava-se esse foro para as famílias que detêm esse resquício da colônia portuguesa e que Orlando Gomes quis tirar do Código Civil no projeto, mas viu que não era possível. Como é que extingue as propriedades anteriores a 1917? Então, é nisso que consiste o domínio útil e o domínio direto. Se houver pagamento, qual a saída jurídica para essa indenização? É o caso de rescisória? Não, não é caso de rescisória. Não é caso de rescisória. Aí, no caso, eu teria que, talvez com uma ação declaratória, porque eu tenho que rescindir o quê? A rescisória é de um acordo. Seria uma ação declaratória, talvez, para que o juiz, por sentença declaratória, declarasse o título. Como essas ações demarcatórias do Estado de 1915, 20, não seria ação rescisória, não. Rescisória é específico para acordo. Em conta de liquidação de ação de desapropriação que envolve o depósito do valor venal e a complementação da oferta pelo Decreto 1075, a base de incidência do cálculo do advogado seria principal mais os juros compensatórios e juros moratórios mais a complementação da oferta, vezes o percentual da verba honorada do advogado, ou só principal mais juros compensatórios e moratórios. Pergunta muito longa. Que envolve o depósito do valor venal e a complementação da oferta. A base de incidência do cálculo seria principal mais juros compensatórios e moratórios mais a complementação. Sim, não, eu já entendi. Eu só quis explicar muito, se confundiu. É o seguinte, os honorários incidem sobre a diferença entre a oferta e o valor final da indenização, ambos os valores corrigidos monetariamente. É claro que aí, em cima disso vai incidir juro compensatório, moratório, é evidente, é a diferença entre se tiver depois complementação, atualização de conta, é claro que o advogado sempre vai ter direito a honorários sobre essa atualização. Eu tenho ações que eu tenho 8 atualizações, não acaba nunca, porque com essa inflação que havia, todo ano ficava defasado. Por quê? Porque o Estado depositava, com a história da dotação orçamentária, terminava em julho. Aí ele depositava um valor de um ano atrás. Então, já ficava defasado. O negócio
hoje valia 500 e depositava 50, que era a dotação orçamentária de julho do ano anterior. Então nunca consegue acertar. Nunca. Era um círculo vicioso e nunca o Estado acabava de pagar. O Estado, o município, nunca. Por quê? A dotação orçamentária fechava em julho, depositava em julho do ano posterior, já com um ano de defasagem, 2 anos de defasagem, e pagava com julho de 2 anos atrás, por causa da dotação orçamentária. Um problema sério. Um problema sério. Aqui já acabamos. Quando está feita a emissão na posse do imóvel, pode o juiz anular esse ato? Perfeitamente. O juiz pode anular o ato. Eu vou dar um exemplo que acontece. Às vezes, o poder público não diz a verdade para o juiz, diz que é um terreno vazio, sem benfeitoria. Chega lá o oficial de justiça e o poder público, fala que não tem nada em cima, não tem construção, não tem nada. Aí vai o oficial e diz que se emite na posse, só que tem uma casa. Aí vai o réu, contesta, diz, mas como é que o poder público está emitido na posse ou estou morando embaixo, em cima do terreno? O juiz pode anular o ato, tem um vício, que não espelha a verdade. O oficial pode ser chamado a atenção por esse ato falho. Às vezes ele confia no poder público e fala, não tem ninguém lá, não, então eu vou te emitir na posse, não vai no local fazer o ato de constatação. Ele confia no poder público, chega lá, tem uma casa. Ou então, às vezes, o poder público de boa fé, ele demora uns meses para ajuização, então ele recebe do patrimônio imobiliário o memorial descritivo e a planta. E lá não consta nada. De repente tem uma invasão recente. Quando ele entra com a ação, ele não sabe que tem alguém morando debaixo da faixa, em cima do imóvel. Aí chega lá, constata-se que tem uma benfeitoria. E na verdade ele não sabia porque o memorial demorou 6 meses para ser feito e ele demorou 1 ano para entrar com a ação de desapropriação. Mas só nesse caso? Como só nesse caso? A pergunta dela. Não, sim, geralmente no caso de vício, então, geralmente no caso de vício. Bom, eu vou, por favor, acho que eu vou responder mais essas 2 ou 3. Amanhã, 8 horas, eu tenho que dar aula, já não estou conseguindo mais falar aqui. Bem, deixa eu ver aqui. Quando o TJ determina que o expropriante deposite o valor requisitado relativo à atualização de conta, dentro de 90 dias, o expropriado poderá levantar esse valor ou mesmo ficará calcionado? No caso, a caução não seria a própria propriedade? Determina, deposite o valor requisitado? Não, ele pode levantar o valor, porque aquilo é a parte incontroversa. É a parte incontroversa. Por que ele vai ter que calcionar? Ele não precisa calcionar, porque é a parte, o que ele tem que calcionar seria, no caso, a parte controversa. Quando eu discuto uma parte de uma conta de liquidação, eu posso, quando eu extraio uma carta de sentença, vamos supor, o poder público não discute, vamos supor, uma condenação de 2. Né? Então o juiz fixou em 2. Aí o poder público falou, não, eu acho que tem que pagar só 1.000. Vou discutir 1.000. O expropriado pode levantar 1.000, porque essa parte o poder público já disse que não, isso é devido. Então isso ele não pode prestar caução, ele tem que prestar caução do resto que o poder público se insurgiu. Claro, a parte em controvérsia não precisa prestar caução, porque só aí o poder público fala, não, eu estou apelando à diferença. Eu acho que não pode ser 2 milhões, tem que ser 1 milhão. Mas 1 milhão, se ele está dizendo que ele está apelando de 1 milhão, o outro não tem que prestar caução, é só da diferença. O que são títulos da dívida agrária e como são registrados? Títulos da dívida agrária, as famosas TDA, são títulos emitidos pelo governo federal, resgatáveis em até 20 anos, e são registrados, são resgatados. E são resgatados quando, a partir do momento que eles vão se vencendo, a parte pode levar ao Banco do Brasil, em tese, poderiam resgatar. Só que, pasmem os senhores, o Banco do Brasil não está pagando nem os títulos vencidos. O Banco do Brasil manda que a parte entre com uma ação para acionar a União. Eu já estou com um caso concreto. Fui receber títulos vencidos e não consegui mandar entrar com uma ação contra a União. Então a solução é a seguinte, as pessoas que têm esses títulos estão entrando em privatização de empresas, transformando isso em ações para se livrar do problema. Porque se eu quiser negociar os títulos futuros, o deságio é muito grande. Chega a 70% o deságio de ações, de títulos que vão vencer daqui 15 anos. Então não compensa. O negócio de 100 não vou receber 30. Esse é o deságio que as empresas dão para comprar os títulos que vão ser resgatados. Então a solução tem sido entrar em privatização de empresas para se livrar desses títulos da dívida agrária. Mas de títulos da dívida agrária do governo brasileiro, né?
fazer uma questão com relação à pergunta daquela colega. Eu estava falando se anular a decisão da emissão de posse. Agora, é agravável, não é? Sim, assim, cabe agravo, se o juiz anular, cabe agravo do instrumento ou registro, sim, Se o juiz der a emissão de posse, cabe o agravo do instrumento, pode ser revogada e aí posso impetrar mandado de segurança para obter efeito suspensivo no agravo, senão eu não tenho o problema de provar o fumus boni iuris e o periculum in mora, né? Se não tiver efeito suspensivo, não adianta, o agravo não tem efeito suspensivo, existe aí, se perpetua o periculum in mora, né? O periculum in mora e o fumus boni iuris. Onde é possível, essa é a última, não tem mais aqui? Ah não, tem mais aqui, desculpa. Desapropriação parcial de imóvel urbano. Como que o expropriado pode vender o remanescente a terceiros e obter o registro imobiliário? Se após o pagamento da indenização é que será emitida a carta de adjudicação para fins de registro, com base no artigo 33. É o seguinte, o expropriado, se ele não quiser esperar 10 anos para que os proprietários legalizem, ele contrata um topógrafo, infelizmente ele vai ter que fazer isso, ver o remanescente, fazer o memorial descritivo do remanescente e dizer para os proprietários, olha, eu quero vender tanto, porque a matrícula eu não posso vender mais, mas menos eu posso. Se eu tenho um título de 1.000, se eu fui desapropriado em 700, eu já sei que sobraram 300, eu mando fazer um levantamento topográfico de 300, faço o memorial e vou e registro os 300. O remanescente tem que ser, eu vou ter que infelizmente contratar um topógrafo para descrever essa área remanescente, senão depois eu não vou conseguir registrar. E quem comprar também não vai conseguir registrar. Então eu tenho que fazer o levantamento topográfico do remanescente, através de topografia. É indenizável o fundo de comércio ao proprietário? Continua em vigor a aplicação do artigo 33, pagamento de 8%. É indenizável o fundo de comércio ao proprietário? Interrogação, né? É aquilo que eu falei, depende do tribunal que cai isso aí. Se tiver dentro da lei de luvas, do proprietário ou do inquilino, aqui, eu não sei, é o inquilino, né? Quem é o proprietário? O proprietário do imóvel ou o inquilino, aquele que tem o fundo de comércio? Porque do jeito que está colocado aqui, indenizável fundo de comércio ao proprietário? É que os proprietários ficam cobrando fundo de comércio, eles acham que eles que são os donos, né, do fundo de comércio. É, porque aqui precisa saber se é o inquilino ou só porque o inquilino tem o fundo de comércio. Agora, o proprietário, em tese, se ele alugou para o terceiro há 20 anos, ele não teria o fundo de comércio. Ele já tem o valor da propriedade. O fundo de comércio é do outro, é do inquilino. Se ele tem o comércio. Ah, se ele tem o comércio? Ah, sim, se ele tem o comércio, claro. Sim, daí a senhora pode, no mesmo laudo, o perito pode determinar isso aí. Por uma questão de economia processual. Ele não vai precisar entrar com uma ação ordinária de indenização no mesmo laudo, agora precisa constar. Não pode, depois que tiver julgado, ele querer inovar em grau de recurso e dizer, não, mas eu também tenho fundo de comércio. Não, ele precisa ficar atento no próprio laudo do perito. O que não está nos autos está fora do mundo jurídico, né? Aí, se ele não ganhou aí, ele vai ter que entrar com uma ação ordinária de indenização, aí é outro problema, né? Precisa constar, precisa ser objeto do laudo do perito, né? Não pode ser depois. Depois ele poderia entrar com perda de danos com base no artigo 159 do Código Civil. Todo aquele que por ação ou omissão praticar ato ilícito fica obrigado a reparar o dano. Mas aí é a responsabilidade extracontratual, aquiliana, da regra geral do artigo 159 do Código Civil. Não tem nada a ver com desapropriação. Essa é a ordinária indenização. Supondo que entre a homologação da venda, não, da conta de liquidação efetiva, o recebimento do valor final, transcorrendo-se mais de 7 anos, qual recurso cabível contra a homologação da mera atualização do valor final para se oferir a diferença desta? Não, devida. É o seguinte, eu já entendi a pergunta. É o seguinte, muitas vezes o expropriado, ele quando passa muito tempo de uma conta, ele quer nova avaliação. Diz, não, o dinheiro não, a correção do dinheiro não dá o valor do imóvel. Então ele pede nova avaliação. Mas a tendência dos tribunais é não aceitar. A não ser que se passaram 20 anos. Naquele caso famoso da FEPAS, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, a FEPAS, a ação começou em 62, terminou em 89, 27 anos, né, de coisa. Então, demorou, né? O negócio demorou, porque eu falei, 3 gerações, né? Então, ou 2 gerações pelo menos. Então, nesses casos de 20 anos, agora a tendência, 5, 6, 7 anos, eles não estão dando novo laudo, eles querem simplesmente a correção do dinheiro. E às vezes hoje, a correção do dinheiro é muito superior ao valor do próprio imóvel. Era, pelo menos, né? No Brasil,
de 1900 até junho de 94. Vamos ver daqui para frente. E, finalmente, a última pergunta é o seguinte: onde é possível encontrar a decisão do Conselho Superior de Magistratura permitindo que o espólio adquira a propriedade? Quem fez essa pergunta? É fácil. É ir lá no próprio Conselho Superior da Magistratura, lá no Tribunal de Justiça, no 5º andar, peça na biblioteca, tem várias decisões nesse sentido. O Tribunal de Justiça, lá no Tribunal de Justiça, vocês vão encontrar essas decisões com uma certa facilidade. Só pedir para a bibliotecária, ela indica as fontes. Mais alguma coisa? Então, eu agradeço os senhores a atenção que me dispensaram e amanhã nós estaremos aqui com a professora Odete Medal. Muito obrigado.